você acertou em cheio, tá? 90% das imobiliárias hoje, eu garanto para você, que tem dificuldade de implantar um CRM. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, o único podcast voltado exclusivamente à sua imobiliária, exclusivamente a você, gestor de imobiliária. E já vou aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica, que eu sempre gosto de dizer que é a maneira que eles têm de apostar no mercado imobiliário, porque se esse tipo de empresa patrocina algo meu, é porque ela acredita no mercado imobiliário, que é porque ela acredita na sua imobiliária em si, e é a forma, óbvio, de eles também apoiarem, de levar informações, de levarem conteúdo que seja, obviamente, interessante a você, gestor, a dona de imobiliária nesse sentido. Hoje eu trago aqui o Michael Venturi, ele é CEO da Apresenta-me, que é uma ferramenta, ela é especializada em solução para a gestão de uma imobiliária e com foco em inovação e com site personalizável, show de bola. E é uma empresa que tem muito conhecimento nesse processo, principalmente na pessoa dele, e a gente vai bater um papo em algumas coisas aí para que você possa ter base e auxiliar a sua imobiliária. Michael, seja muito bem-vindo. Se você quiser fazer uma apresentação de quem é você, do que e tal, para que as pessoas te conheçam, e depois a gente entra aí no nosso bate-papo aí. Agradeço aqui, primeiramente, aqui o convite, né? Vocês aqui têm um grande público, então a gente se sentimos aqui honrado de participar aqui do programa. Me chamo Maicon, eu sou o CEO, eu sou um dos criadores aqui da Apresenta. Nós somos um SaaS imobiliário, a gente é uma ferramenta, um CRM imobiliário, na verdade. A gente desenvolve tecnologia pro meio imobiliário. Tudo que a imobiliária precisa, a gente tenta trazer para facilitar todo o dia a dia da imobiliária. Legal. Na sua visão, já indo direto ao ponto, já para o aquecimento aqui, na sua percepção, quais são os obstáculos que você acha que a imobiliária encontra quando ela liga com agendamento de visita? Porque a hora que você entra com o processo de que você entende que o CRM é importante, e é o que nós vamos falar muito sobre isso, porque cada vez mais a gente entende que o corretor ou atendente de locação estão querendo mais lead, estão querendo próximo. Eu sempre digo que o melhor lead é o próximo, e na verdade não estão trabalhando nessa linha dos leads que já estão. Na sua visão, como é que a imobiliária lida então com esse processo de agendamento de visita e quais são os obstáculos que você entende que ela tem a dor que encontra nesse processo? Bom, hoje, para gerar mais venda, a gente precisa de muito mais visita, muito mais prospecção. E eu acho que a grande dificuldade é todo esse processo ainda, que ele está muito engessado. Ele depende muito ainda de o corretor estar ligando pro lead, pro cliente, né, para marcar, às vezes, a fura horário. Então, assim, eu acho que a falta de tecnologia ou a própria utilização das tecnologias que a gente tem disponível dificulta um pouco esse processo, tá? Mas processos automatizados, check-in com WhatsApp, calendário automático para o próprio lead, marcar horário, né? Eu acho que facilita muito o processo. Tá, mas o que você coloca é que existe uma certa dificuldade na tua percepção do próprio corretor ele colocar isso. Eu acredito que o próprio corretor, eu acho que ele é um pouco antiquado nesse sentido. Eles usam muito pouco a tecnologia ainda, eu acho. Como você vive isso já há muito tempo, por qual razão que você acha que existe essa questão ainda de ele ter essa dificuldade? E como, na tua opinião, a imobiliária conseguiria vencer esse processo para que os corretores viessem a preencher mais ou fazer esse tipo de situação? Bom, assim, a nova geração de corretores demanda a dificuldade agora de vender, conforme a quantidade também de novos corretores, estão cada vez mais se modernizando, né? Então, eles já implementam uso de tecnologias para que isso
seja mais fácil, né? O processo dele. Porque essa dificuldade, porque quando você fala que o corretor mais antigo, ou ele está com a situação mais antiga, ele tem a dificuldade de ele preencher, principalmente o CRM, vamos dizer assim. E por que você acha que isso acontece e o que você sugere para que a imobiliária consiga ter resultado? Primeira coisa é mostrar, a imobiliária deve mostrar para ele o poder da tecnologia, né? E os dados que essa tecnologia guarda para melhorar o processo, né? Então, assim, hoje dado é a coisa mais importante que tem, né? Com dados você consegue mensurar qual que é o teu público ideal, qual que é a tua carteira de imóveis ideal, se é alto padrão, se é baixo, enfim. A área que tu tem que atacar, né? Fazer marketing. Então, assim, dado é primordial para tudo, né? Wow. Então, assim, a imobiliária tem que mostrar isso pro usuário do sistema para fazer com que ele use dessa forma, né? A partir do momento que ele começa a utilizar, ele vai entender que para ele é benéfico, né? É que quando a gente fala em CRM, eu não estou nem falando em sistema, né? Estou falando que a tradução do CRM seria o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Eu sempre defendo que é o gerenciamento do beijo na boca, né? Como é que eu estou me relacionando para que ele possa gerar mais resultado com isso. Só que você acertou em cheio, tá? 90% das imobiliárias hoje, eu garanto para você, que tem dificuldade de implantar um CRM. Quando a gente fala um CRM, não estou falando do software YZ ou tal, estou falando da questão dela ter a dificuldade dela implantar isso, porque hoje um gerente, uma das maneiras que ele tem, além dele ter as estatísticas de cruzamento, ligação, lead, visita no imóvel, também existe o relacionamento do cliente, que ele começa quando há uma visita, quando há uma conversa tal. Na tua percepção, quais são as dificuldades dessa implantação desse CRM? O que você sugere para a imobiliária ou para o corretor da implantação desse CRM5? Ou, já que você tem essa experiência, o porquê, na tua percepção, eles têm essa dificuldade? O usuário é o problema. O usuário tem dificuldade de mudança, né? O próprio ser humano ele não quer dificuldades, né? E uma mudança de um software é uma dificuldade. Apesar de trazer melhorias, ele não vê essa melhoria, né? Então, assim, o gestor... A gente passa muito por isso. O gestor vai lá, conhece a plataforma, ele vê toda a tecnologia que ela oferece, ele vê que a dele não tem, que não está sendo implantado. Boa, ele percebe que tem, mas acaba não usando. Muita gente é isso, é verdade. Então, tá? assim, aí ele acaba comprando aquela tecnologia, o gestor. E aí, quando ele vai aplicar essa ferramenta dentro da imobiliária, os corretores, os usuários não fazem uso. Eles acham que é difícil, eles acham que que vai prejudicar, que não precisa. Né? No meu papel aqui resolve. Né? Eu marquei aqui, o post-it resolve. Marquei na minha agenda. Assim, tá. É um processo que ainda a dificuldade é o maior problema, eu acho. A dificuldade do usuário fazer uso efetivamente do sistema, né? E hoje em dia você acredita, por exemplo, e é possível se dar um feedback do cliente na visita, na sua percepção, e isso é importante em relação à visita? Você acredita ou não? Interessante, né? Porque assim, como eu falei antes, dado é importante para tudo. Então, para tu ter... se tu tem um feedback desse imóvel, tamanho, cor, defeitos, localização, você tem informações para tu vender no próximo cliente, no próximo lead, que esse aqui talvez não vendeu. Boa, né? Boa. Então, assim, com tecnologia tu pode automatizar esse processo sem ter nenhuma dificuldade para o corretor, né? Então, assim, daqui a pouco o corretor foi lá, concluiu a negociação, concluiu a visita, uma automação, já chama o cara no WhatsApp, pergunta, o que achou? Né? Me fala alguns pontos desse imóvel, qual que é o, né? Pontos positivos, negativos, enfim. Pode ter alguma automação nesse sentido para facilitar a vida do corretor. E o próprio processo aí, até do funil, né? Porque, de repente, você veio com o lead aqui em cima e dentro dessa linha a imobiliária consegue acompanhar um pouco mais, né? Claro, também, né? Claro. Seria uma etapa, né, da negociação. Né? O feedback do teu produto em si, né, é primordial para a negociação. E dentro dessa linha, você consegue ter uma base de
na tua visão, como um cabeça também dessas tecnologias, você consegue perceber qual é ou na sua opinião, qual é o ponto mais importante dentro do funil da imobiliária? Da venda em si? Até o fechamento da venda, né, ou da locação. Que parte do funil você, na tua percepção de quem está pelos bastidores, auxiliando a controlar isso, qual é a parte do funil mais importante para a imobiliária? Eu acho que tem duas etapas. Eu acho que a primeira, que é passar naquela triagem inicial, porque às vezes é muito curioso, muito pessoa que não é o perfil que tu tá para tua imobiliária, que a tua carteira de imobiliária, a tua carteira de imóveis tem, né? Então assim, essa primeira etapa já é barrar esses caras inúteis para não tomar tempo do consultor à frente. Então essa pessoa às vezes não precisa nem ser um corretor, né? Tá. Então assim, eu imagino Você diria o que nesse caso, por exemplo, muita gente tem o pré-venda, seria isso? Seria Você acha que exatamente, isso... o SDR, o pré-vendas. O pré-vendas ele vai qualificar se essa pessoa está com as características que o teu corretor precisa para que ele compre. Porque ele sabe qual que é o perfil que o cara tem para comprar. Né? Se ele não tem salário suficiente, ele não consegue financiar o apartamento que ele tem para vender. Né? Se ele não tem dinheiro, enfim. Então, assim, essa é uma etapa crucial, porque não passa, vamos dizer, lixo, né, para frente. Então, não toma o tempo do corretor. Tomando o tempo dele, ele deixa de vender, né? E a segunda etapa realmente é a questão de pós-visita, né? O acompanhamento dessa negociação, né? Feedback de imóvel, né? E depois a consequência, né? Assinatura, financiamento. Eu acho que etapas do processo que é mais tranquilo. Dentro da tua visão ali no SDR, para quem não sabe o que é, dentro da tua visão ali do pré-venda, qual é o número de contatos que hoje o pré-venda tem com o cliente? Você tem esse dado? Hoje eu não tenho essa informação, tá? Mas eu imagino que com um contato ele já consegue identificar. Às vezes ele não precisa nem conectar com o cara, né? Ele entra numa rede social. Hoje todo mundo tem a sua vida na rede social, então ele consegue buscar muita coisa, né? Então, às vezes esse processo pode ser bem rápido, né? Mas ele é muito importante. O teu software, ou a tua empresa, você trabalha também com alocação por temporada, é isso, né? E que são dois mercados, talvez não que seja um pouco diferente, mas o processo ele é um pouco diferente. Qual é a sua visão do mercado de locação por temporada? Como é que você enxerga isso? O mercado de temporada ele é uma recorrência adicional para a imobiliária, né? Poucas vivem só de temporada, né? Assim como locação. A locação é uma renda que ela vai ter, né, mês a mês para manter os custos, né? Sim, quando ela não vende. Então ela tem a receita recorrente. Temporada ela vai ter justamente por ser sazonal, né? Ela vai ter a entrada de receita por um período, uma receita grande até. Só que é mais para regiões turísticas, né? Então, litoral, serra. Então, assim, não atende a todas as imobiliárias, não é todas que podem trabalhar com isso também. Mas o mercado, ele, com as tecnologias, surgimento de Airbnb, Hub, facilitou muito para que o próprio proprietário tenha a disponibilidade de locar o seu imóvel por conta isso. Então, assim, facilitou muito o processo. E aí, às vezes, tira um pouco da imobiliária, né? Eu não acho que a imobiliária vai sair, assim como também não acho que a imobiliária na locação vai sair. Porque sempre tem proprietário que não quer se incomodar, sempre tem serviços que a imobiliária faz a mais do que empresas desse ramo não fazem. Legal. E você tem você percebe um aumento de adesão das imobiliárias na locação por temporada? Ou não? Não vejo aumento assim, não. Tem muitas que procuram, já trabalham com temporada e às vezes usam algum software que não tenha... que não seja mais atualizado. Muito é isso que a gente pega, tá? No teu caso, só para uma que você tem aí a integração com o Airbnb, com tudo isso ou não? Hoje a gente não tem. A gente não tem essa integração, mas a gente tem toda a alocação, o processo da alocação, da carteira da alocação, ela é automatizada por dentro do sistema, né? Então, o próprio inquilino ali, o cliente, ele vai fazer a alocação. Tá.
E aí, mas no caso, se o proprietário nesse sistema, se foi alugado pela Airbnb, ele tem que dar uma baixa manual. Sim, Tá, legal. E as imobiliárias, você percebe? Eu digo porque a tendência da locação por temporada é muito forte. Se você parar para pensar hoje, eu gosto sempre de pegar alguns exemplos como Madrid, onde a grande busca hoje chega a travar a locação por temporada, porque eles precisam ter mais locação anual. Portugal está com leis hoje protegendo a locação anual, porque eles precisam de moradias para as pessoas. E no Brasil eu percebo que também a gente tem um caminho, mas muitas vezes um caminho contrário, que é, por exemplo, porque o proprietário ele vai ter mais resultado com a locação por temporada. A imobiliária, muitas imobiliárias não sabem disso, mas se eu administro 30 imóveis, 40 imóveis de locação por temporada, eu vou faturar mais do que uma locação anual que eu tenha 150 imóveis, por exemplo. E muitas acabam, muitas vezes, dizendo assim, poxa, não é meu mercado, dizendo assim, poxa, isso é difícil, dizendo, putz, que na verdade 90% das situações que eu percebo é que ela já tem toda a ferramenta para isso, né? Se ela tem o cara da manutenção, se ela tem o cara da pintura, se ela tem o gestor da carteira, se ela tem tudo isso, ela acaba sendo muito fácil, na minha percepção, para ela entrar nisso. E só que hoje você percebe muito mais empresas surgindo, sim, de hosting, surgindo de hóspedes e tal. E algumas imobiliárias têm, vamos chamar assim, perdido essa toada, que eu acho que até você colocou, e concordo com você, tá? De repente ter um volume maior de praias e tal, mas hoje a gente tem o chamado, por exemplo, turismo médico, né? Por exemplo, você tem bairros de São Paulo que muita gente fica no Airbnb ou fica indo por temporada porque vai no médico, Nossa Senhora Aparecida, você tem um turismo da fé. Então isso no Brasil está difundindo bastante e eu enxergo como uma tendência. E acho legal, parabenizo você do teu software pensar nesse sentido, porque é uma tendência do mercado imobiliário pensar, do mercado imobiliário entender. Por essa razão que eu coloquei isso, né? Mas como o teu software pode ajudar na tua percepção na entrada da imobiliária na locação por temporada, por exemplo? Como eu falei antes, o nosso software ele automatiza todo esse processo, tá? Essa integração com o Airbnb tá na nossa fila lá, a gente vai fazer, mas hoje não é o nosso foco, nosso foco de clientes, atender a cliente com temporada, tá? Por isso que a gente não tem tanto desenvolvimento nessa área. Mas assim, justamente porque tem aplicativos específicos para isso, tá? Então assim, a gente encaminha... Teu software ele é mais como suporte, ele tá ali, mas ele tem não ali, é a tua força principal. Exatamente, ele tem atende a imobiliária que precisa dessa área, tá? Mas não é o nosso carro-chefe, né? Eu vejo que tem empresas que já fazem só isso, né? Inclusive eles já terceirizam todo o trabalho, né? Porque imobiliária eu acho que o grande motivo deles estarem desistindo ou não tá crescendo tanto como é a expectativa, é justamente o trabalho que dá, né? Apesar de que já tem toda a carteira, né, o networking para fazer ali a limpeza, para fazer enfim, todo o serviço para manter essa alocação da temporada. Eu tenho muitos laboratórios que, para que eu possa dar consultoria imobiliárias, eu tenho que entender o processo. Eu tenho laboratório de locação por temporada. Honestamente falando, eu tenho alguns imóveis nessa linha como laboratório, para que eu possa, porque eu, obviamente, também dou consultoria para imobiliários na questão da alocação por temporada. Óbvio, muito mais forte no anual, muito mais forte nos vendas, isso incomparável. Mas, honestamente, eu não percebo muita dificuldade. Eu percebo mais a dificuldade da emergência de uma manutenção do que a dificuldade em si. Quais as barreiras? Que dificuldade você acha que a imobiliária teria para a locação por temporada, por exemplo? Eu acho que uma das barreiras é a segurança que ela teria com um imóvel, né?
pagamento dessa locação, né? E até o estrago, né, que essa inquilino pode fazer no imóvel. E aí todo o processo de limpeza e negociação em si, né? Como eu falei, não é muito forte, não tem como falar muito sobre isso. Entendi. Não, legal. E quando a gente fala de inteligência artificial, não, é que eu acabei entrando porque eu achei interessante porque da tua apresentação você também fala de locação por temporada, por isso que eu entrei um pouco nisso, tá? E a gente está na era da inteligência artificial, que ela é um caminho sem volta, não tem como, né? Como é que você analisa hoje o uso da inteligência artificial no mercado imobiliário? O que lhe chama a atenção? O que isso tem ajudado as imobiliárias nesse sentido? A inteligência artificial é um caminho sem volta, como tu falasse. Ele é um mundo que ainda está pouco explorado, mas tem algumas coisas que já estão trazendo de benefícios, né? Montagem de texto, um texto mais bem escrito, usando... enfim, descrevendo melhor aquele imóvel, por exemplo, é um jeito de fazer uso. Criação de imagens, por exemplo, criação de um banner, eu posso, por exemplo, assim, clicar num botão lá, ele vai me gerar o meu banner de propaganda para o meu Instagram, por exemplo. Né? Então, assim, com o IA eu posso fazer isso aí. Né? Eu jogo uma imagem aqui, me faça um banner de venda de imóvel com tal promoção. Legal. Ele vai dar destaque para aquilo ali, para aquele valor. Próxima praia, parcelado em 100 vezes direto com a consultora. Ele já monta tudo certinho conforme a tua necessidade. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, né? Muita coisa que vai ser criada ainda com essa tecnologia. A gente até tem na nossa ferramenta ali, mas ainda é muito pouco difundido isso aí. Entendi. E você utiliza, acredito eu, no teu sistema, assinatura digital. Como é que muita gente fala dessa questão da assinatura digital hoje em dia? O objetivo dela é simplificar o processo, tanto jurídico como contratual. Como é que você enxerga essa tecnologia hoje para o mercado imobiliário? Assinatura digital é um caminho que é 1000 passos que foi avançado, né? Hoje tu ir num cartório para assinar uma liberação para poder vender um imóvel, isso não faz sentido nenhum. Boa, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu não entendia nem como é que funcionava antes. Então, assim, hoje tu consegue vender um imóvel aqui em Curitiba para um proprietário que mora em Santa Catarina. Tu não precisa ter assinatura física, encontro físico para que esse negócio aconteça. Né? Então, assim, abre muitos caminhos. Né? Então, lá em Santa Catarina, que é uma terra, o litoral de Santa Catarina, que tem muito investimento, por exemplo, consegue vender para o Brasil inteiro sem o cara nem estar lá. Não tem nenhum preposto lá para assinar ou comprar alguma coisa. Então, assim, toda a negociação ele depende de várias assinaturas, né? Então, a liberação do imóvel, contrato de divulgação, assinatura, tem às vezes um contrato de visita. Então, tem muita coisa que precisa ser assinado, né? E o contrato digital, a assinatura digital veio para resolver esse problema, né? Quando a gente falou de CRM, como é que você enxerga hoje na prática e a importância de métricas e como é que você aconselha a imobiliária do que ela deve fazer no acompanhamento das métricas? Perfeito. Como eu falei antes, o dado é primordial. Tu tendo o dado do teu cliente, tu sabe exatamente o que ele quer comprar, tu sabe aonde ele quer comprar, tu sabe o que tu tem para vender, tu sabe o que é o teu potencial para crescimento. Então, assim, esses dados são recuperados pelo CRM. Quando um corretor informa, faz uso do CRM para colocar informações lá dentro. Mas eu não tiro relatório nenhum hoje, mas meu sistema tá sendo alimentado. Ok, tu tem os dados lá, então daqui a pouco tu vai poder gerar informações para tu melhorar teu desempenho, a tua evolução imobiliária. Então, assim, os dados são fundamentais para o teu crescimento. Entendi. E hoje, como é que funciona o teu processo de site personalizado para imobiliária? Quando eu falo em personalizado, eu não estou falando somente da questão da logo dela e tal, né? Queira ou não queira, hoje é um canal super importante de engajamento, de divulgação. Como é que funciona o teu processo nesse sentido?
O nosso site para imobiliária ele é totalmente customizável conforme o gestor ali da imobiliária sente a necessidade, né? E também facilita depois, uma alteração posterior também é muito fácil. A gente tem lá uma ferramenta que ele mesmo pode fazer. Mas justamente por dificuldades desse processo, a gente, quando vende nosso sistema, a gente senta com o cara e vê como ele quer. Então eu gostaria da logo aqui, gostaria de um banner aqui, gostaria de blocos de lançamentos e empreendimento no topo, depois eu gostaria de trabalhar com minha carteira de locação, depois só com terrenos. Enfim, ele vai montar. Você consegue ajustar da maneira que ele achar que é importante nesse sentido. Exatamente. E principalmente, né, trabalhar a questão de ser mobile, né? Porque hoje, sei lá, 80% até mais já de acessos da imobiliária são via mobile, né? São celular. Todo mundo tá com celular hoje. E vocês são de Santa Catarina? Somos de Santa Catarina. Que cidade que é? Rio do Sul, próximo a Blumenau. Estamos a 100 quilômetros praticamente de Blumenau. Legal. E os teus clientes estão mais aonde, os clientes de você? Bom, a gente tem clientes no Brasil inteiro, né? Toda a nossa venda é remota, né? A gente faz apresentação, treinamentos, implantação, todo remoto, né? Via Meet, tecnologia. Mas a grande parte dos nossos clientes são no litoral, nosso litoral aqui, por isso que a gente trabalha com temporada, a gente foi obrigado, né? Mas atendendo ao Brasil inteiro, a gente trabalha com toda a imobiliária de pequeno e médio porte. Show, legal. Tanto para venda como para locação. Venda e locação. Qual é a maior força de vocês hoje? A venda ou a locação? A gente fica meio a meio, tá? Porque a gente prefere que imobiliárias que trabalhem só com locação. Obviamente que ela vai trabalhar com venda também, né? Mas a gente atende muito cliente que só trabalha com venda, né? Que ele ainda não vê a locação, ele acha que a locação é muito trabalho ainda. Né? Mas também pela questão do processo do CRM, por essa situação, ou não? O quê? Por ter muito cliente de venda, porque mais pela questão do CRM, Sim, pela questão de entender essa... Exatamente. Como a gente oferece o CRM com várias customizações, ele define todas as etapas que ele quer, todos os campos que ele quer colocar ali dentro, os relatórios que ele vai gerar. Então, assim... o CRM ele é personalizável conforme o processo que a imobiliária tem, né? Legal. Não tem um processo definido. Ela pode escolher o funil dela. Eu quero mudar, deixar da minha maneira. Às vezes ela tem uma triagem a mais, às vezes ela tem um processo administrativo a mais na venda. Então ela tem etapas que ela pode criar no processo. Inclusive funis, ela pode criar um processo separado, né? Um funil separado, né? Um funil para venda, um funil para temporada, um funil para empreendimentos de alto padrão, que já é um outro atendimento, né? Às vezes uma venda de alto padrão, tu vai marcar um café com o cara, uma janta, é uma etapa, né? Então, assim, é bastante personalizável em relação a isso. Legal, show de bola, maravilha. Ô, Maicon, e se alguém quiser entrar em contato com você, quiser conhecer mais um pouco do teu produto, quiser tirar um pouco de dúvidas, conhecer um pouco do mercado, ou mesmo locação por temporada com você, como é que entraria em contato? Qual é o contato que você tem aí? Bom, a gente tem o nosso site, apresenta.me, né? Lá tem todos os contatos, WhatsApp, redes sociais. A gente tem um canal no YouTube com muitos vídeos da plataforma também, instruções e falando sobre o mercado imobiliário, né? Então, acessando o site lá, tem todos os contatos para um dos nossos consultores entrar em... Maravilha. Santa Catarina é muito berço de tecnologia, né? Hoje, você pega muito hoje Florianópolis, por exemplo, Goiânia também é um berço, mas Santa Catarina tem surgido muita tecnologia. Blumenau também, concordo plenamente com você. Isso é muito legal, porque é um estado que ele representa até muito para imobiliárias, muitas garantidoras surgiram em Blumenau, a Velo surgiu em Blumenau, que é uma excelente garantidora, que virou Quinto Cred. Puta, show de bola. É muito legal a gente ver essa situação. Mas ok, também agradeço a você a acompanhar o nosso trabalho. Se você tem alguém que você gostaria que a gente entrevistasse, qual é o assunto que você gostaria que fosse falado, o @RosalvoBarreto, passe para mim que a gente possa ter essa noção. E mais uma vez, agradeço a Quinto Cred,
Agradeço a Superlógica de acreditar no nosso trabalho, de acreditar no mercado imobiliário, de apostar nesse sentido e aguardo você no próximo episódio. Valeu!